Bem-vindos a mais um episódio do podcast que veio para descomplicar. Seja lá o que estiver complicado. E nesse episódio a gente trouxe ninguém menos, ninguém mais do que a Marcela Joia. A Marcela Já tem joia no nome, gente. Já imagina, né? Inclusive, não é só no nome, tá? Tem coisas que vamos falar aqui sobre a Marcela. Isso aqui representa. Ah, que a minha também representa, tá? Não é só eu, né? Mas Eu também tenho. Mas enfim, a Marcela começou com 13 anos de idade como sacoleira. E hoje ela tem a própria loja dela. Hoje ela tem representantes. Mas acima de todas as coisas, ela tem algo que é muito mais importante do que a loja, do que representantes. Ela descobriu o equilíbrio que é sucesso para ela. E ela respeita esses valores. E ela tem uma vida hoje muito mais equilibrada. E os detalhes disso você vai descobrir nesse episódio, nesse nosso bate-papo descomplicado, leve, divertido, que está começando agora. Marcela, seja muito bem-vinda. Oi, tudo bem, meninas? Tudo jóia. Conta pra gente como foi seu início, né, de carreira, que você falou, olha, eu comecei com 13 anos. Não, corrigindo, eu não comecei com 13 anos. Eu fui 13 anos sacoleira. Ah, eu entendi que era com 13 anos que você já começou, né? Não, eu comecei, fui Há 13 sacoleira anos. por 13 anos e tá indo para 3 anos que eu tenho uma loja física agora, entendi, entendeu? Que eu trabalho entendi. só para mim, 100% para mim. Entendi, porque antes, quando você passou por esse período de sacoleira, você trabalhava pra alguém? Isso, eu sempre trabalhei. Desde os meus 12 anos, eu sempre trabalhei em empresas, comércios. Então, tão errado não tá, né, gente? Porque desde os 12 anos você já trabalhava. Desde os 12 não anos. como sacoleira. Não, sempre fui empregada, né? Sim. Agora tá indo para 3 anos que eu tenho o meu comércio só para mim, entendeu? Legal. E com que você começou a trabalhar com 12 anos? Eu trabalhava, minha tia tinha um mercadinho lá na cidade, e aí eu ajudava ela no mercadinho. Tá Saía bom. da escola e passava o resto do dia lá. Legal. E o que te fez querer vender roupas e semijoias? Porque não é só roupa, né? Então, a roupa foi um acaso, uma oportunidade, né? Eu via que as pessoas iam até Minas, buscavam tricô, e aí nisso elas faziam uma venda legal. E aí eu falei, vou tentar, né? E aí, como eu trabalhava fora, sempre com bastante pessoas, e começou a dar certo. Eu levava sacola, vendia bem. Comecei com roupas de inverno. Fiquei 13 anos só com roupa de inverno. Você tinha um trabalho e em paralelo você Isso. vendia as roupas. Isso. Mas também já fiquei desempregada, já fiz trufa para me sustentar, vendia de porta em porta na rua. Olha só. Sim, já passei por vários perrengues já. Né? Conta um pouco, então, da sua trajetória como empreendedora, porque Então, né, assim, uma empreendedora nata, já fez de tudo. A gente nunca... eu sou de uma família simples, né? E aí eu fui mãe muito nova, com 17 anos, então eu tinha que me virar, né? E quando eu ficava, assim, já aconteceu 2 vezes de eu ficar desempregada, e eu fazia sabonete artesanal para vender, e depois, por um tempo, eu fiz chocolate. Daí eu pegava minha bolsinha térmica e ia vender de porta em porta, sabe? Ficava fazendo trufas. A gente se descobre, né? Isso. Quando o aperto vem, né? Dessa forma. E aí, sempre fui me virando, né? Aí conheci hoje que é meu esposo. Em janeiro faz 16 anos que eu tô com ele. E ele sempre me apoiando, desde sempre me ajudando. Por mais que ele tinha o trabalho dele, mas ele ficava até de madrugada me ajudando. Se eu não tinha condições, ele comprava o material e depois eu pagava para ele. Ele sempre assim do meu lado, sabe? Me incentivando, sempre. Sim, e até hoje é assim. É que isso é muito continue importante, assim. né? Essa rede de apoio em casa, né? Sim, Isso nossa, é muito importante. É muito né? importante. Minha mãe, minha irmã, nós somos uma família muito unida. Eu, meus pais, minha irmã, né? Minhas 2 filhas hoje e meu esposo. Então, eu sempre tive ali um alicerce muito bom. Sempre, Sim. Graças a Deus. E você falou uma coisa legal, né? Você falou assim, olha, eu comecei vendendo no próprio lugar onde eu trabalhava, né? Porque às vezes as pessoas, elas não estão felizes com o que fazem. Isso.
E elas não sabem o que fazer, né? As pessoas não amam o que fazem, mas também não sabem o que amam. E elas paralisam, e muitas vezes as pessoas estão com 30, 40 anos, as pessoas falam assim, mas eu não vou começar do zero. E muitas vezes a gente tem que entender que a gente nunca começa do zero. E que antes de queimar uma ponte, é só a gente começar a construir. Então, você teve 2 pontes em paralelas ali, né? Você tinha o seu trabalho... Até você, e você foi construindo a sua cartela de clientes, Sim. até você ver que, poxa, só a minha cartela de clientes que eu tenho hoje já é o suficiente. Eu já posso queimar essa ponte que não faz mais sentido para mim e viver daquilo do qual eu sinto mais prazer, né? Porque a gente fala assim, olha, quando a gente encontra um porquê, o que a gente faz, fica muito mais prazeroso fazer o que a gente faz. Então, você pode pensar, poxa, eu vendo roupa, ou você pode, eu vendo autoestima, eu valorizo a mulher, né? Quem tá comprando. Então, é muito legal você ter falado da construção da sua carteira de cliente, porque fica o recado, às vezes, para as pessoas que não sabem o que gostam, ou que ficam se vitimizando. Falar, mas eu não posso largar meu trabalho, mas não necessariamente você precisa largar o seu trabalho, você pode... fazer uma construção. E aquilo que você paralelo, fala, né? A gente nunca começa do zero, né? É. Por mais que você pense, agora eu vou começar algo novo, vou vender roupa. Mas não é do zero. Você já Não. vendeu trufa, Sim. você já passou por um processo, né? Você já tem uma expertise, você já traz uma bagagem. Só muda o formato, né? Mas no fim das contas, nada é do zero, né? Verdade. E aí, eu era muito acelerada. Assim, o maior prazer para mim é poder conversar com as pessoas, com os clientes, amizade, você vê que ela gosta do que você tá trazendo, do que você tá oferecendo, entendeu? Então, eu gosto disso. Confesso que a parte administrativa não é muito meu... Mas o Rodrigo é 100% nisso, sabe? E aí, a parte de estar ali conversando, fazendo amizade, de estar ali... Aquele momento com a sua cliente, aquilo pra mim é super prazeroso, desde sempre, sabe? Sim, é muito legal. Quando eu fazia as trufas, nossa, ai, que delícia, suas trufas e tal. E isso é muito prazeroso, por Deu mais que vontade de era comer trufa muito agora, trabalhoso, Fica a dica. né? Ficava madrugada lá fazendo, difícil, mas é legal. Você é gostoso. Ainda? Alguma Não. coisa? Nem para as crianças, tipo, não, Não. nada. Não, É igual eu com brigadeiro. Na última podcast, né, eu também já vendi brigadeiro e a Pá falou, mas como assim? Eu nunca vi você fazer brigadeiro. Nunca Não, fez um nunca brigadeiro fiz. na casa dela, quando eu tava lá. Cansa, né? Sei Foi lá, um é baque, fácil, né? assim, quando eu parei de trabalhar e aí eu tinha um bebê e aí eu tinha no inverno as roupas, né? E pra mim foi muito difícil eu ter que parar, sabe? Foi assim, eu tive momentos de depressão, tive depressão pós-parto, fui fazer terapias. Mas é sua segunda gravidez ou da primeira? Da segunda. Da segunda. E aí, o lugar que eu trabalhava era uma cerâmica, ela fechou. E aí, eu fui obrigada a ficar em casa, né? E aí, eu fiquei 1 ano em casa, assim, tipo, falava, não nasci pra ser dona de casa, não suporto ser dona de casa, não é de mim. Aí que eu fui bolando na sala da minha casa, eu fechei, tipo, acabei com a sala, montei a loja na sala até eu construir na frente um ponto pequenininho, mas que pra mim tá ótimo, entendeu? Sim. É muito legal que numa conversa que a gente tava... que a gente teve com a Marcela, antes desse podcast, né? Ela falou uma coisa que eu falei assim, Marcela, você tem que dizer isso lá no nosso pod. Porque ela falou que ela passou por uma experiência, né? Em relação à Covid. Sim. Há 2 anos e meio aí atrás, mais ou menos, né? Foi, 2020. E que mudou muita coisa. É, muito. E aí eu falei, você tem que falar pra galera do benefício do caos, né? Porque a gente não sabe o que as pessoas que estão nos assistindo tá passando, né? Em qual é a área que tá o desafio, é onde o calo tá apertando. Mas a gente tem que entender que todo caos traz benefícios, né? Não é só o caos. E são benefícios, geralmente, que perduram pra vida toda, porque é uma mudança de chave, né? É a sua forma de ver a vida, né? É um que muda, né? Muito. E conta pra gente como foi essa experiência. Eu sempre fui muito acelerada, né? E corre aqui, corre ali, porque eu trabalhava pra mim, mas eu ajudava outras pessoas que me ajudavam, né? Então, eu pensava assim, eu ia lá, buscava um tanto de roupa. Eu não queria só eu ganhar em cima dessa roupa. Eu passava pra outras meninas
diminuía o meu lucro, ganhava Que menos. dependiam de Ganho até sentiu. menos que elas no meu lucro, mas eu faço girar aquilo e uma ajuda a outra. Eu acho que ninguém vive sozinho nesse mundo, Sim. sabe? Eu penso dessa forma. E até hoje é assim. Então, minha vida era uma correria. Eu tinha muitas pessoas vendendo, corria pra lá, corria pra cá o tempo todo, só estrada, ajudando o Rodrigo também na parte que ele precisa da minha ajuda, na parte de banco, essas coisas. Então, eu, tipo, não desacelerava, nunca, sabe? E aí aconteceu que em 2020 eu sofri um esmagamento no pé, eu fiquei na cadeira de rodas. Senhor. Aí eu nunca esqueço, rompeu todos os tendões, Pra quem quase tá fui na pra loucura cirurgia. da correria, de repente, Aí cadeira minha de manicure rodas. falou, acho que isso aí é pra desacelerar você, né? Segura. Pá. Mas como aconteceu isso? Eu pisei num deck de uma piscina, que era muito pequenininho, né? E eu sou forte. E Afundou. o pé esmagou, ficou metade do pé, assim, rompeu tudo. Nossa. E aí eu fiquei lá de boa. Mas aí, quando eu pude ir por aquela bota que você anda, ninguém me segurou mais. Sim. Fui que fui. Aí você foi com a bota mesmo, Com a pra cima e pra bota. baixo. Até Minas dirigindo, Oh, buscar meu mercadoria, fui dirigindo. Ninguém me para, Não, aquela... Ninguém me para. Não me Senhor. para. Aí, 2020. 2021, a família e meu marido, a família dele toda e ele pegou Covid. Eu fiquei por 15 dias sem trabalhar, só correndo com eles, porque ele ficou grave, meu sogro foi internado, ficou grave. E foram 9 pessoas, né? E eu não tinha pego, eu e minhas filhas não. Na semana que a pneumologista liberou ele para voltar para casa, na mesma semana eu peguei. Eu peguei, já fiquei ruim. Naquela época de pandemia não tinha UTI, não tinha, você via, né, Tudo a muito forma que as incerto, pessoas era. estavam sendo enterradas daquela forma, né? Meu convênio não tinha vaga para mim. E eu fiquei no hospital da cidade e graças a Deus, Deus bota os anjos na vida da gente, né? A minha tia e meu tio conseguiram uma UTI particular para mim e me transferiram porque eu tava parando já. E aí, quando eu fui entubada com 95% do pulmão comprometido. Senhor. Então, os médicos não acreditavam que eu fosse sobreviver, né? Porque muito menos as pessoas estavam morrendo, né? E eu já estava num estado muito grave. Já fui entubada de bruço já. E aí, eu vi o quanto eu sou querida, sabe? Eu falo que sempre tem os anjos aqui para estarem fazendo o que a gente nem imagina, né? A cidade toda se voltou em orações para mim e promessas, pessoas que eu não conheço Olha. até hoje, pessoas assim que eu saía na rua e quando me via se emocionavam e choravam de me ver, muitas pessoas. Olha. E aí os médicos mesmo falaram, olha, Marcela, você alcançou uma graça, é um milagre você estar viva, porque o seu quadro a gente não imaginava que fosse reverter isso, né? Então, é o poder da oração, dos anjos, é um conjunto, Sim, né? sim. Aí, eu voltei na manicure e ela falou, tá vendo? Você foi obrigada a parar de novo. É Deus mostrando, desacelera, né? Meu cunhado, o dia que eu tive alta do hospital, também, cunhada, você pode andar no 110, pelo amor de Deus. E você 120 não tá sentiu, dando. você sentiu essa experiência, assim, que você voltou diferente? Que né, tem muitas pessoas que relatam que às vezes passam por uma EQM, né? Que fala que é uma experiência quase morte, né? Com certeza. E tem até documentários, não sei se você já viu, na Netflix, né? Eu adoro assistir porque eu tenho um vô que passou pela mesma situação. Ele voltou assim, ele bebia, fumava, era doido e de repente ele voltou outra pessoa, assim, da experiência, sabe? Então tem muito, né? Muita gente que relata. Você sentiu que você voltou Muito, diferente? Muito mesmo. Hoje, pra mim, em primeiro lugar, é minha família, entendeu? Depois, assim, a gente precisa do trabalho, lógico, pra dar um conforto maior. Mas, pra mim, hoje eu penso em viver, com certeza. Cada minuto eu falo que eu não quero morrer já. E curtir o máximo que eu posso as minhas meninas, sabe? Viver por elas, assim, tá ali porque eu sei, eu vi o que elas passaram. Isso abalou demais todo mundo ali da minha família, né? Principalmente elas. Eu fiquei com sequelas e elas ficaram com sequelas emocionalmente, com né? certeza. Então, minha prioridade é elas. Ah, não posso ir agora, não vou correr pra isso, não, tô tranquila. Vai ser no tempo que der, entendeu? Sim. É assim, não aquela loucura mais. É muito legal porque a gente sai
da corrida dos ratos, assim, né? Isso. Porque quando a gente veio, a gente só tava no automático, a gente tava sem porquê. A gente só tava fazendo porque a gente acreditava que tinha que fazer. É verdade. E muitas vezes a gente tá escondendo vários vazios que já existiam dentro da gente. E é uma maneira da gente se esconder, da gente se proteger. É entrar na manada, na corridinha dos ratos, porque ali a gente tá protegido, ali a gente não tá cuidando de algumas questões que muitas vezes são muito mais profundas dentro da gente. Você disse aqui também uma coisa muito legal, que é a questão de você falou assim, eu gosto de estar com as pessoas, né? Então, ou seja, vendendo as trufas, né? E as pessoas falam, nossa, que delícia, aquilo te satisfazia. É muito prazeroso. Ou você está na loja e vendo as pessoas colocarem a roupa. Isso. É muito legal e é essencial também a gente saber onde é o nosso lugar. Sim. Porque eu digo assim, né, a gente fez até a Lara é a social media do Instituto e a gente fez até um vídeo recentemente sobre colocar uma rosa no deserto, ela vai morrer. Se você coloca um cacto no deserto, ele vai se desenvolver. Então, muito é a questão do ambiente e de você estar no lugar certo. Então, porque muitas vezes você é uma rosa no deserto e você não está florescendo e você está vendo o cacto se desenvolver e você se julga, mas é só porque você não está no ambiente que é para você. Uma planta... Quando eu me mudei pra cá, imagina, eu morava no apartamento a vida toda, não entendia nada de planta, de horta. E aí eu comecei a entender que, olha, você tem que ter areia preta, e aí depois você tem que colocar tal, por exemplo, lá em casa tem coqueiro, aí eu preciso colocar sal grosso no coqueiro, água e sal grosso, pra ele achar que ele tá mais perto da praia, né? E ele se desenvolver mais rápido, é verdade, isso é verdade. Mas eu tô dizendo isso pra gente levar isso da nossa vida, porque muitas vezes as pessoas, elas se culpam e elas só estão no lugar errado, né? Porque você já descobriu que o seu lugar é estar com onde as pessoas estão. Sim. Então, por isso que você tá numa linha de frente, que você tem uma loja, e isso te realiza tanto. Sim. Agora, imagina se você tivesse numa profissão que tivesse que desenvolver um software e você ia ficar quietinha lá no notebook desenvolvendo alguma coisa. Você ia viver frustrada. Né? Frustrada. Você ia... E muitas vezes você não ia parar, como muitas pessoas não param, pra se questionar. As pessoas só vão baixando sua autoestima, achando que o erro tá com elas. Porque imagina, eu tô aqui desenvolvendo e tô me sentindo mal, frustrada, tô desanimada. E ela tá desenvolvendo e ela tá feliz. Por que ela tá feliz fazendo isso ou não? E eu começo a me comparar com o outro como se eu fosse o outro. Como se eu tivesse as mesmas habilidades, como se eu tivesse os mesmos dons e talentos. E a pior coisa que a gente pode fazer é se comparar com o outro, porque a gente não é como o outro. Não, nunca será. E a gente precisa entender quem somos e aonde, e fazendo o que a gente vai ser feliz. Sim. Né? E a outra coisa que você disse que foi muito legal... Depois dessa história que você contou pra gente, foi até fora aqui do podcast, foi uma conversa que a gente teve aqui, fora, que você falou da importância de você desacelerar e hoje você não é qualquer lugar que te chama aqui você vai, a sua loja é na frente da sua casa, então você consegue trabalhar e estar presente em casa, Sim. acompanhar as suas filhas. Eu acho que o desacelerar também, ele tá muito no confiar, né? Sim. Não Também. Eu acho que é muito assim, no confiar que Deus tá cuidando de tudo. Exatamente. E né? é só Porque ele. quanto mais a gente corre, quanto mais a gente acelera, parece que mais a gente tem que acelerar. Parece verdade. que mais a gente tem que correr, que as coisas, né, mais enrola. E de repente, quando a gente aprende a desacelerar, é o confiar. É saber que Deus tá cuidando de tudo enquanto eu priorizo e olho pro que realmente é importante, É verdade. né? E ele cuida. Todo o excesso esconde uma falta. Então, quando eu tô muito acelerada, quando eu tô achando que tem que ser na força do ódio, suando sangue, tem alguma falta ali, né? E às vezes é a falta do confiar. Porque se você olha hoje pra alguém, difícil... Assim, claro que existem pessoas que não acreditam em Deus, não é claro? Mas também existe uma grande maioria que se você fala, você acredita em Deus? A pessoa fala assim, acredito, mas não vive como. Porque se vivesse como... ia desacelerar mais, ia confiar mais, ia entregar mais, né? Eu digo que a gente também tem perfis aí de pessoas, né? A pessoa que é mais vítima, tem um perfil de vítima, ela acredita que Deus
o pai, ele que vai fazer tudo, né? Porque ele é o pai, ele terceiriza. Tem que ter o equilíbrio, eu né? tô orando Se e vira, tô né? esperando Deus, né? Não, querido Deus, já te deu a vida. Né? Já te deu as condições. Tá batendo oportunidade de tudo que é contra o lado, você não tá vendo. E tem a questão da geração também, né, Pá? Que você sempre fala. A gente veio, nós mulheres, estamos numa geração, viemos que a gente precisa sempre provar que a gente é capaz, que às vezes a gente tem que trabalhar até mais do que os homens, a gente tem que, né, inconsciente, eu sei lá pra quem que a gente quer provar. E nessa de querer provar, que a gente acaba se perdendo, né? E a gente entra numa guerra meio que perdida, né? Eu acho que, assim, a gente veio de uma geração, acredito eu, tá? Que, assim, a minha mãe já trabalhava fora, né? Então, eu já vim com a carga de que eu tinha que trabalhar fora e de que eu tinha que ser independente. Só que, se a gente parar e avaliar, essa geração, né? Ela tem conflitos de ansiedade, de depressão, que a gente não teve na nossa infância e que os nossos antepassados também não tiveram com tanta frequência. Por que tem sido a doença do século, né? Porque as crianças estão ficando órfãos muito cedo, porque a gente tá saindo, e assim, aí a gente vai pro mercado, aí a gente tem que competir com o homem, e aí a gente tem que se esforçar mais, porque a gente tem que provar que o nosso lugar não é no fogão, o nosso lugar é onde a gente quer que seja, né? E aí a gente se esforça muito, e aí a gente deixa o que é mais importante, que é a família. Sim. Que tem que ser o nosso maior projeto, né? E aí a gente se culpa, porque a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E aí chegou a hora das mulheres, né? Da gente fazer um convite para as mulheres repensarem muitas vezes os seus posicionamentos, né? E ocuparem cada vez mais os seus lugares. E eu digo que isso é um esforço. Eu fiz um post semana passada no Instagram desabafando mesmo, porque por muito tempo eu ocupei um lugar que não era meu e tinha muito peso, não tinha paz, né? Eu cresci vendo a minha mãe sendo dona de casa, eu não tinha pai. Então, eu virei uma mulher independente e que eu não queria nem que meu marido pagasse as contas. No começo, eu pagava todas as contas, porque era pagando todas as contas, era mostrando o meu alto nível de independência que eu tinha valor, né? Que eu era uma mulher de valor. Inclusive, quando eu comecei a mudar essa minha mentalidade, por um tempo até eu achei que eu perdi valor para minha mãe, que ela passou a me olhar e nem me admirar tanto quando eu achei que... Quando eu abri mão de pagar todas as contas e quando eu olhei o Fê realmente como um parceiro e quando eu comecei a olhar que, assim, não, eu não preciso carregar o peso o tempo todo, porque quem eu via chegando com a sacola do mercado, carregando caixa, eu até me emociono até hoje quando minha mãe comprou minha bicicleta, porque a gente trouxe ela no ônibus e tava tão difícil pra ela teve que pedir ajuda pra subir com a bicicleta no ônibus, ajuda pra segurar a bicicleta no ônibus, ajuda pra descer com a bicicleta do ônibus. Aí a gente ficou com a bicicleta no chão e teve que pedir ajuda pra levar a bicicleta até o nosso prédio. Ela nunca teve esse papel. E aí eu comecei a achar que tinha que ser assim. Que eu também tinha que... Eu que carregava o pesado, eu que pagava todas as contas. E aí eu vi que eu só tava replicando uma coisa que não precisava ser mais daquele jeito. E aí eu fui me desconstruindo. E deixando as coisas irem, cada um tomar o seu lugar. O seu papel, né? Então, hoje, se eu tenho uma lata de palmito pra abrir e meu marido tá perto, fala, amor, abre pra mim. Eu sei que tem o truquinho da colher, a gente tira o ar e tá. Mas eu acho que é mostrar que a força aqui é ele. Então, mas né? No começo, interrompendo, quando eu falei, vou morar junto com o Rodrigo, eu também pagava as contas. Nós começamos juntos, né? Então, hoje, eu sei que ele é um demais, sabe? Ele é jovem ainda, né? Pode dar declaração. Ele tem só 38 anos, vai fazer 39, mas assim, o que ele cresceu administrando como administrador e sempre ali do meu lado me apoiando, e o começo para nós foi muito difícil. Sim, e aí eu também pagava as contas, porque eu também ganhava mais, né? Eu era assalariada, mas eu ganhava mais.
E aí, quando aconteceu que eu engravidei, e a minha vida dá um filme, né? O dia que eu vim ter a Maria aqui, em Tatuí, eles entraram na nossa casa, roubaram tudo que a gente tinha no dia do parto. E eu fiquei sem ter um tênis pra pôr, um brinco pra pôr na orelha. Eles entraram com um carro na garagem e roubaram tudo. E a gente estava construindo a minha casa hoje. Eu morava de aluguel. E aí, pense, a Maria nasceu 2 meses depois, meu patrão me mandou embora. Fiquei sem dinheiro nenhum, porque o que eu tinha de fundo de garantia eu investi na minha casa. E 4 meses depois passou um tornado em Cesário e destruiu tudo. Meu Deus. Tudo. Mentira, gente. Nós perdemos tudo que nós tínhamos de roças, né? Ele plantava abobrinha, eles tinham granja, ele, o pai e o irmão, que trabalham juntos, né? E aí a gente ficou sem ter dinheiro para pagar aluguel. Sabe o que é não ter dinheiro para pagar aluguel? Eu não tinha portão na minha casa para eu mudar. Meu pai foi lá, comprou um portão e falou, não, você vai mudar. A dona da casa entendeu, falou, Marcela, fica aí sem me pagar até você conseguir entrar na Pegaram sua casa. quem entrou na sua casa? Não. Na hora do parto, eu tava levantando da cesariana. Meu Deus. Parece até que sabiam que você tava no... Ah, sabiam. Né? Roubaram tudo que eu tinha na minha casa. E eu tinha muita coisa. E então, assim, são momentos difíceis que a gente já passou. Sim. Por isso que eu falo, nós somos vitoriosos hoje. Sim. Sabe? E Deus prospera demais. E aí eu sempre ajudei no começo. Depois que eu fiquei desempregada, que eu falei que eu tive a depressão, pós-parto, também com tudo que aconteceu, né? Pós-parto, e aí depois desempregada e sem dinheiro. E aí eu passei a depender dele por um tempo. E para mim aceitar isso Sim. foi muito Mas é Deus difícil. tratando, é Deus Entendeu? tratando. Foi assim, complicado. Mas hoje eu não ligo também, sabe? Eu também faço questão dele pagar o que ele pode. Não deixo faltar nada para minhas meninas. E você vê, hoje a gente tem nossa casa, a gente tá fazendo tudo que a gente tem vontade, graças a Deus. E é uma família tradicional, né? Que passeia 1, 2 vezes por ano e tá ótimo, sabe? Sim. Mas é isso, é ter a paz de encontrar o lugar, né? De entender que, eu acho que é muito fácil a gente inverter os valores na sociedade que a gente tá hoje, sabe? De que a mulher tem que estar tão à frente, que aí ela tá tão indo pra frente, que ela tá deixando algo que é fundamental aqui, que é a gestão do lar, do casamento, dos filhos, né? E às vezes a gente se esquece, porque a gente tá indo conforme as pessoas dizem pra gente, não às vezes conforme a gente sente aqui dentro. E também muitas vezes a gente tá indo conforme a gente aprendeu, conforme era a nossa família. A gente vai repetindo padrões, né? E é muito bom hoje, né, que nem eu falei, eu sinto que cada vez mais eu tô indo ocupar o meu lugar e cada vez mais tem paz nisso. Não é que eu deixei de pagar as contas em casa, não, eu pago as contas. Mas hoje, por exemplo, antes, eu que pagava todas, hoje eu falo, amor, paga. E você me fala quanto que eu tenho que te transferir. Sabe? Porque eu acho que a atitude dele pagar, né? Do homem pagar, faz ele se sentir um provedor. Isso mexe no ego do homem, né? Muito. No ego, na responsabilidade. E aí, a gente também entendendo que, peraí, eu não preciso carregar o peso. Eu não preciso ser... eu tô adorando ser mais mulher, assim, nesse sentido de entender quais são... paz, né? Tem Nesse paz lugar. de ocupar mais o meu lugar, né? Assim, junto na minha casa, com os meus filhos. E ele entender mais ainda qual é o lugar dele, aonde... E não é nem uma questão de feminismo, de machismo. É que realmente é engraçado, mas quando você vive isso, tem paz, assim, sabe? Quando você entrega... né? E para de ser na força do ódio. Eu falo pra todo mundo que a gente não tem que competir com homem, porque dependendo da competição, a vitória já tá ganha. Ou pra gente ou pra eles, né? Sim. Porque o homem, ele tem mais força, né? A gente é mais dinâmica. Sim. Então, a gente não mesmo. precisa competir com o homem, porque a gente tem habilidades incríveis que não é da natureza masculina. E eles têm habilidades incríveis que não é da natureza feminina. Por que eu vou ficar competindo? Não. Por isso que tem Né? que ter equilíbrio, Por né? que a gente não pode cada um entender que você não precisa ter vindo de uma família padrão, como a Lari fala, mas que você pode se tornar, né, a família que você quiser, Sim. né? E levando esse equilíbrio e construindo aos poucos. Você mesmo disse,
Teve momentos que eu paguei tudo. Hoje já não é mais. Não. Entender que né? tudo é um processo, Sim. né, Má? E por mais que o caos que você tava naquele momento não é pra sempre, Não, né? nada é pra Nada sempre. é pra sempre. Nada. Nem os momentos bons, também, nem os ruins, Nem os né? ruins. Eu gosto muito daquele mantra que fala, tudo passa. E, O momento feliz, ele passa, então saiba aproveitar. E o momento ruim, ele também e uma passa, coisa né? que eu todos os dias, né, eu acordo, eu rezo, e aí eu falo, olha, eu vou viver hoje, amanhã eu não sei. Que é um segundo para você não estar aqui mais, sabe? É dessa forma mesmo. E a importância do viver hoje, né? Então, você tem que viver o momento agora. Hoje eu tô aqui, amanhã eu não sei. Nada de deixar a taça pro convidado. É. Nada de deixar a melhor roupa. A melhor louça, A né? melhor louça. Eu uso tudo do bom e do melhor. Eu uso taças diariamente. Quebro direto, tudo bem? Depois eu vou repor. Porque não vai ficar guardada lá pra não quebrar. É. E a gente não usufruir e dar melhor sempre pro outro. É. A gente tem mania de, às vezes, esperar a melhor ocasião pra usar uma roupa que a gente gosta, pra servir a melhor louça, pra comer a melhor comida, né? Eu acho que quando a gente aprende a viver, eu também aprendi muito a viver hoje. E eu falo que eu não deixo pra amanhã. É assim, claro que eu ajo com responsabilidade, com as minhas finanças, né, tal. Mas eu não... Muitas pessoas, e era até um desses motivos que eu queria... que eu quis te trazer hoje pro podcast, é para falar também da corrida do patrimônio, sabe? Muitas vezes as pessoas falam, não, mas eu preciso trabalhar, preciso deixar um patrimônio para meus filhos, preciso deixar uma herança, preciso deixar eles mais tranquilos, tal. Você acha que seu filho quer a sua herança ou você acha que ele quer lembranças e momentos especiais com você? Com certeza. É o que mais importa com seus filhos. E aí você me disse isso um dia, você falou assim, sabe, Paloma, eu podia estar até numa outra loja, tem outro lugar, mas pra mim não, eu faço questão de estar aqui perto das crianças. E eu falo que tem muitas oportunidades que vêm rustidas, né? Sim. Eu tava contando que assim que eu saí, eu queimei uma ponte, eu também trabalhava no universo CLT por 16 anos, eu trabalhei, e aí eu decidi que chegou a hora de eu trilhar o meu caminho, de eu ser coaching, eu comecei a trabalhar com coaching, e aí eu não queria trabalhar com nenhuma empresa, porque eu não queria que ninguém falasse o que eu deveria falar e domasse a mente de ninguém. Porque quando você entende habilidades de coach, programação neurolinguística, eu sou especialista em neurociência, você interfere o tempo todo na vida do outro. Você pode programar a mente do outro. E é muito grave quando pessoas do mal também sabem desse poder. Né? Tem pessoas inteligentíssimas pro bem, inteligentíssimas pro mal. E aí eu não queria que ninguém me domasse e falasse o que eu deveria falar. E eu resolvi trilhar uma carreira sozinha. E foi muito legal, porque várias pessoas do meu outro emprego queriam passar pelo processo de coaching comigo, e minha agenda já lotou de imediato, até me assustou, e as pessoas queriam que eu fosse para uma sala comercial, ter um escritório, porque imagina, olha que chique, que maravilhoso, você vai ter um escritório para você. Era chique e maravilhoso para elas, porque um dos meus maiores motivos de sair do universo CLT e trabalhar por conta, eu construí tudo isso há 7 anos atrás, foi antes da pandemia. Era porque eu queria ficar com os meus filhos. Eu não queria mais que eles fossem os últimos quase a serem pegos na escola. E talvez, se eu vivesse o que era status e poder para todo mundo, eu ia deixar de viver o que era importante, o que era valor, o que era sucesso para mim, que era estar perto dos meus filhos. Sim. Então eu falei, não, eu não vou atender presencial, eu não vou montar um escritório próprio, por mais que eu possa, eu vou continuar atendendo online da minha casa, porque aqui, por mais que eu esteja trabalhando, eu tenho uma pessoa que tá ali com eles o tempo todo, mas eu tô vendo isso, né? Sim. E eu faço pausas estratégicas. Então, até hoje, por exemplo, eu gosto de eu fazer o lanchinho da escola, eu almoçar com eles. Chegar da escola, eu quero que eu sou a primeira pessoa que eles vão ver, porque criança, quando chega da escola, gente, fica uma dica, é o momento que elas estão mais predispostas a contar como foi o dia. É verdade. Meia hora depois elas não contam mais. Só vai falar que foi legal, que foi ruim. Mas o detalhe, as falas, eles não contam mais. É a primeira meia hora. Então, eu faço questão de pegar ali da van e ter aquele contato. Tanto que as minhas sessões eu marco assim, depois das 19, porque eles chegam às 18. Então, das 18 às 19 é o meu tempinho com eles. De manhã eu tenho o meu tempinho. Então, você também descobriu isso e não abriu mão disso, inclusive para
tá acompanhando a sua É filha tão aquele de ditado, perto, né? Às vezes o menos é mais. Com certeza. Não é? É, É o que resume. Então eu vou fazer o que o meu coração De sente. mãe. E aí eu parei com tudo. Falei, eu tô sem tempo. Por mais que eu tô no carro com ela, tô ali do lado dela, mas eu não tô com ela. Entendeu? E aí eu falei, não, eu vou fazer o que der, na hora que der, da forma que der. Então, o meu comércio hoje, se eu quisesse, eu poderia ter 3 lojas, né? Como eu tenho sacoleiras em outras cidades, eu poderia montar uma loja aqui, uma loja em outra cidade, eu tenho mercadoria para isso, mas aí eu vou viver para quê? O Refém, trabalho, entendeu? Então eu não quero. E talvez, assim, porque as pessoas vão olhar e falar, nossa, olha, ela tem 3 lojas, como ela é bem-sucedida. Gente, bem-sucedida é você ser uma pessoa feliz, equilibrada, realizada, e é Todas muito as áreas da distante sua vida, do né? que as pessoas olham e julgam. Então, ela ter uma loja só e ter as representantes, ela é muito mais bem-sucedida para ela Sim. do que se ela tivesse 3. É a gente saber dizer alguns nãos Uhum. em nome daquilo que realmente importa, Sim. né? Agora vamos fazer uma rapidinha? Vamos. A gente tem um quadro aqui que é rapidinho. A gente fala uma palavra e você fala a primeira sentimento ou emoção ou a primeira palavra que vai vir Que na vem sua na sua mente, tá? Dinheiro. O dinheiro, ele ajuda bastante, né? Mas não é tudo. O dinheiro, ele compra muita coisa, porém não compra as lembranças, os momentos. Mas precisamos dele, né? Então eu acho que o dinheiro, ele é necessário para você ter um conforto e eu coloco na balança, sabe? Eu acho que o dinheiro, ele não é 100% na vida da gente. Amor. Amor é o principal da vida da gente. Nós temos que amar nossa família, o próximo, é tudo para mim. É o amor. O amor perdoa, o amor, ele traz felicidade, o amor, ele traz paz. O amor é um sentimento que eu acho que é o maior sentimento que nós poderíamos ter dentro da gente, é o amor. Pelo próximo e principalmente pelos nossos, né? Família. A família é tudo. Tudo. É a base de tudo. Deus. Deus para mim, ele mostrou muita força dele, né? Então, eu acredito em Deus. Deus me deu uma segunda vida. Deus é acima de tudo. Deus, a família e o amor é o que nós precisamos. Agora fala pra gente uma situação. Você tá no Pode Descomplicar. Uma situação que você achou que foi complicada ou um desafio que você tem hoje e você gostaria de descomplicar. Tem alguma coisa complicada que você gostaria de descomplicar? Ai. Deixa eu pensar que eu queria descomplicar tanta coisa. Uma já ajuda, vai! É tanta coisa. Pode ser no seu mundo empreendedor, na questão da assim, loja. a minha loja é desafio. pequena, né? Eu queria poder descomplicar isso da minha vida, ter mais espaço, mas eu também tenho medo de sair dali da minha casa, sabe? Sim. Então isso é um pouquinho complicado pra mim, meu espaço. Sim. Ele tá apertado pra mim. Sim, então vamos lá. O que é complicado hoje para Marcela? Ela tá num espaço que ela gostaria de crescer a loja. Sim. Só que se ela crescer a loja, ela vai abdicar de estar no quintal de casa, Sim. o que para ela é um valor, Isso. né, muito grande para ela e para a família dela, né? Agora vamos descomplicar isso, Lari. Como você descomplicaria isso? Complicado. Vamos lá. Eu acho que talvez você pensar em uma reforma, será que não seria possível? No seu quintal, uma expansão da loja, ou
ir para a venda online, né? Que é uma questão que você consegue ampliar, mas estar trabalhando da sua casa mesmo, né? Talvez você não precisa ter um espaço físico maior, mas expandir o seu negócio de uma forma online. Hoje, É o que eu tenho pensado ultimamente. É o que te dá liberdade para expandir, né? O seu negócio vai continuar crescendo você estando ali no... Sim, sem eu ter que sair dali, sem você né? ter que sair da sua casa. Mas é o que eu penso no momento. E aí você consegue trabalhar mais com estoque do que receber o cliente ali de fato, né? Você pode trabalhar com estoque, entrega delivery, e-commerce, enfim. E aí a sua loja até, não sei como que você tem hoje de movimento de fluxo de clientes físicos, né? Mas de repente você crescendo no digital, você deixa ela só para estoque. E venda online. Eu vou ter que falar com a Lari sobre isso. Mas a gente não pode esquecer que ela precisa desse contato. A loja é uma coisa importante para manter a chama acesa nela. Caso, você receber o cliente, mas ela pode ter os dois. Pode ser um showroom, pode ser um provador, onde você recebe o cliente já separou as roupas com você. Ela vai lá só para experimentar, para provar. Né? Não, mas é o que nós estamos pensando mesmo, é partir aí para online. Não sei como vou começar, mas eu vou... A Lari sabe. Eu vou ter que correr atrás da Lari para isso. Eu estou aqui. Mas eu vejo que o caminho é esse mesmo, para eu não ter que sair dali. Porque você consegue expandir estando na sua casa, né? Trabalhando de casa. Não que você vai trabalhar menos, porque o online também dá trabalho, dá um trabalho. Vou mentir que não dá, né? Mas como para você é um valor importante estar em casa, você vai ter essa liberdade de estar em casa, né? Uma outra dica importante é, por que você quer expandir sua loja? Então, quando a gente entende os nossos porquês, fica muito mais fácil, né? Então, por que você quer expandir? O que tem por trás desse desejo de crescimento, né? A primeira pergunta é essa, porque muitas pessoas, assim, quando eu atendo, às vezes falam assim, eu quero ser promovida porque eu quero mais dinheiro, tá? Então tá bom, por que você quer mais dinheiro? Porque eu quero viajar mais com os meus filhos, tá bom. Quanto que você viaja hoje? E aí as pessoas, elas veem que elas já poderiam viajar mais, que tem diversas coisas que elas poderiam fazer e elas não fazem, porque elas querem sempre o mundo ideal. E ela já pode... Não tô dizendo que ela não deve fazer todas essas coisas. Ela deve, mas ela já pode começar a viver sentimentos e emoções das quais ela busca por trás daquele desejo que ela tem hoje. Então, a primeira coisa que eu faria é me perguntar: por que eu quero crescer e expandir minha loja? Qual é o sentimento, a emoção, ou o que isso vai me trazer de benefício? E aí, dentro da minha mentoria, tem uma ferramenta que a gente chama matriz de decisão. Ela é muito legal. Nessa matriz de decisão, como você vai colocar? Então, vamos pensar aqui numa tabela, que as colunas, você vai colocar, uma coluna, você vai colocar como aumentar a minha loja em casa, sendo pela internet e tal, e a outra é sair, né, da minha casa e ir para o centro da cidade. E aí você vai colocar vários fatores, né? Então, como que seria a locomoção, como que seria equipe, você vai colocar toda a estrutura da loja. E aí você vai colocar o quanto isso é importante para você de 0 a 10. Você vai fazer, então, vamos colocar assim, você vai ter 4 colunas. Numa coluna você vai classificar a estrutura da loja. Na outra coluna você vai colocar de 0 a 10 o quanto aquilo é importante para você. Na outra coluna, você vai colocar se eu continuasse em casa, expandir pela internet, se eu saio de casa e vou para o centro da cidade. E se você colocou, eu digo isso quando a pessoa está pensando em trocar de emprego, passou em 2 entrevistas e está com dúvida. Então, por exemplo, para ela, trabalhar home office é muito importante. Numa empresa, ela tem que ir 3 vezes, numa ela não tem que ir. Então, para ela, aquele é um valor importante. De 0 a 10 é 10. Então, ela vai colocar esse 10 na qual que ela não vai ter que trabalhar. Aí, por exemplo, só que na outra tem um benefício de academia que para ela é 7 de importante. Então, ela vai colocar essa nota 7 naquela outra empresa. No total, você consegue ver das 2 opções qual que vai atender mais os teus valores e qual vai corromper mais os teus valores. Porque às vezes a gente acha que está indo para um crescimento e a gente está indo para uma coisa que a gente fala, putz, foi um tiro no pé, porque no fundo agora eu voltei a ter aquela vida de correria, que eu já não vejo tanto valor, que eu não vejo tanta inteligência nisso. Ou, às vezes você fala, poxa, se eu expandir
na internet, eu continuo aqui, eu vou crescer, eu vou ter esse dinheiro para fazer isso, para proporcionar aquilo, para viver aquilo. Então você começa a tomar decisões mais sábias quando você usa a matriz de decisão, porque ela é mais baseada nos teus valores, nos teus sentimentos, item por item. Então essa é uma maneira da gente descomplicar, eu descompliquei dando a ferramenta da matriz de decisão, a Lari de falar das opções que tem, né, do mundo da internet hoje, de como as pessoas compram. Ontem eu fui na casa da minha avó, visitar ela, né, eu fui fazer uma consultoria em São Paulo, aí passei pra dar um beijinho na minha avó e na minha mãe. E aí minha mãe, ai filha, queria tanto comprar uma cadeira, mesa e um aparador. Eu comprei em 5 minutos, minha avó. Mas filha, você já comprou assim? Falei, vó, porque tá aqui, as pessoas falam se é bom, se é ruim, tem a classificação, eu já sei que o preço tá dentro, eu já descompliquei assim. E você sabe, Má, que existe um comportamento de compra feminino cada vez crescendo mais e mais na internet, né? E o horário que a mulherada mais compra é à noite. Sabia disso? Sou eu na vida. Então, Porque quando você termina tudo, que você vai pra cama Sim. e você tá lá nos aplicativos de roupa e tal. Sim. Então tem uma pesquisa, né? Sim. Estudo é comprovado que o horário que a mulher mais compra é à noite. Sim, sou eu. É usar agora isso a teu favor, Usar isso a teu né? favor, É usar, ir pra internet, Sim. testar, usar isso a teu favor. Você pode começar a postar conteúdos à noite, depois das 9, looks novos que chegou no seu Sim. stories, né? Para as clientes que você já tem, e adequando ao comportamento de compra delas online, né? Uhum. Então, é meio que a tua vitrine lá. Chegou o look novo, então você tá postando, ela já tá, encomenda esse, Má, encomenda esse. Quando você vê, você já tá no online. Quando você vê, já verdade. está, né? É a construção da pontezinha em Isso. paralelo, né? É o Exatamente. próximo passo, se Deus quiser, isso aí. porque espaço Conte físico eu não comigo. tenho mais. Ô, Má, e pra gente encerrar, que passou rápido, né? Passou. Meu Deus, passa tão rápido, a gente tá indo pra 1 hora. Se você pudesse deixar uma dica hoje para uma lojista que tá começando como sacoleira, como você começou lá atrás, tem vontade de ter o seu próprio negócio, né? De ter a sua própria loja, qual dica você daria? Olha, o começo não é fácil, mas não desista na primeira tropeção que você levar, né? Porque até você conseguir uma clientela, uma confiança, tudo isso, demora um tempo. Tenha paciência, acredite que dá tudo certo, sabe? Eu penso que é tudo no tempo certo, não é no da gente, mas é no certo. Então, E se você desistiu, certo, nunca vai chegar. nunca vai Né? chegar. Porque você desistiu, às vezes, muito... Quando você tava na beirinha ali, você foi e desistiu, Sim. né? E, gente, vamos falar também da loja dela, que bonita. Eu já comprei looks lá, já comprei semi-joias lá. Eu tô pagando ainda, assim, só pra ficar aqui claro, tá? Eu lá. tô devendo uma visita lá, né, Má? Mas tem Eu algumas fui lá sem a coisas mínima que já- intenção e saí de lá com looks, tudo de muito boa qualidade. Fala então, teu arroba, Má. Sim, Pras pessoas. eu prezo pela qualidade. É muita... Não, essa é visível, tá? A eu- qualidade é é. visível. Não, as semi-joias eu tô encantada. É, tudo assim... É muito qualidade, gente. É É o muito... que eu mais prezo no meu comércio é a qualidade. É. Então... É surreal. Assim, você pega e você já vê que são coisas muito boas mesmo, assim, né? Eu fui lá até porque foi indicada por umas pessoas falando, você já passou lá? Ela tem coisa muito boa. E realmente eu fui lá porque eu falei assim, gente, a gente precisa prestigiar as pessoas da região, a gente precisa conhecer, né? Só que aí eu caí no conto, né? Porque eu fui lá, sabe, vou dar uma prestigiadinha. Só que não, fiz uma compra. Mas eu adorei, muito sucesso pra você, Obrigada, viu, Má? Que Deus te viu? abençoe seu negócio, abençoe sua família. Ai, obrigada, meninas. Fala Obrigada o arroba pela da loja oportunidade. pra quem tá assistindo. É arroba Empório, que bonita, que mudo, bonita, CL. Legal. Quem No sabe já final, sai as CL primeiras de vendas Cesário online Lange, aí, né? Vamos correr atrás disso, Lari. Eu preciso, Vamos, viu? bora. Porque... Estou pronta, gente. É. Amo loja de roupa. Você sabe que eu tenho a maior vontade, né? Eu sempre falei, porque a minha mãe teve loja de roupa, muito nova. E eu era pequenininha, eu ficava atrás do balcão. Tipo, ela trabalhava e ela me levava atrás do balcão. Então, eu sempre tive isso na cabeça de, eu quero montar uma loja online. Mas negócio físico comigo, hoje em dia, Não rola. já não rola também pela essa questão do mesmo valor, de estar em casa e tal. E loja online é uma coisa, assim, que eu pesquiso e que eu amo e que eu falo, cara, dá muito certo. A mulherada tá indo muito pra esse Pra mim, formato eu da compra confesso que eu tenho uma barreira ali que eu preciso quebrar,
que é em relação a fotos, né? De como eu apresentar isso na Mas internet. é só aprender. Então um é só detalhe, isso que um eu detalhe. sinto que eu preciso Sim. para eu A Lari, a passar gente essa treina, barreira, né? né? Isso aí a gente Mas vai dar pode tudo treinar, certo, assim, fechar se Deus parcerias com quiser. influenciadoras que possam fazer provadores pra você na cidade, né? Sim. Muita ideia, Mar. Mas obrigada pela oportunidade, agradeço muito, viu? Obrigada a Foi você, muito foi legal a muito nossa bom te tarde. ouvir. Foi. Obrigada. Gente, então Aprendemos fiquem com muito. essa história, né? De olha, ela começou como sacoleira, hoje ela tem a loja, ela tem representantes, e ela diz não para várias oportunidades aí de crescimento, porque ela sabe aquilo que é mais importante para a vida dela, e a gente tem que saber dizer alguns nãos importantes. E hoje ela é uma pessoa que vive Bem sucedida. mais, bem né? sucedida, Encontrou um mais caminho. feliz e realizada no sentido assim de ter mais equilíbrio mesmo Sim. e sair daquela, né? Então, fiquem com essa história inspiradora para vocês. Espero que a gente tenha descomplicado alguma coisa, ajudado aí vocês que estão nos assistindo do outro lado, que são tão valiosos pra gente, tá bom? Beijo, até o Beijo. próximo. Obrigada.